Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um encontro da nossa leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do historiador português João Bernardo. É a nossa 56ª reunião de discussão desse livro. A gente está no segundo volume. Nessa reunião a gente vai concluir o capítulo 16 e a gente está programado para hoje para discutir o item C do capítulo 16, que é o quadro de inovações tecnológicas. Né? Então, a gente está vindo, nas últimas reuniões, discutindo o capítulo 16 desse livro, em que ele meio que está conjugando uma série de esforços que ele vem fazendo ao longo do volume 2, e agora a gente está basicamente considerando o impacto da colonização, do processo de arroteamento, no quadro dos últimos séculos da Idade Média, e agora, especificamente, a gente vai considerar a maneira como isso repercutiu no quadro do desenvolvimento técnico dessa sociedade. Então, é um pouco esse o contexto, né? Como de costume, me compete perguntar aos nossos queridos envolvidos aqui se a gente tem alguma questão, se já tem algum enquadramento inicial. Adianto que o Mário vai dizer que ele não. Mas antes de fazer esse movimento, eu queria saudar mais uma vez o nosso querido Caio, que está aqui com a gente pela segunda vez, e espero que a segunda de muitas, até fechar o volume 3, e saudar o Diogo, que está vindo participar pela primeira vez. Também espero que, por muitas e muitas vezes, se some a nós, e lamentar de público, né, a cara de pau, enfim, a falta de compromisso. Deliberada. A ausência deliberada, né, do nosso querido Ti, que a gente está fazendo aqui a campanha Volta Ti, mas sem muito sucesso até agora, mas certamente quando chegarmos no primeiro lugar do Trending Topics do Twitter, a gente vai obter sucesso. Ti, amoleça seu coraçãozinho, Ti. Bom, então assim, vamos aqui, a gente começa então, pessoal. A gente está na página 594. Né? Alguma impressão geral que vocês queiram manifestar? Eu estava aqui antes da gente iniciar de fato a reunião dizendo que esse trecho me lembrou muito as aulas do curso básico com o professor Mário Jorge 10 anos atrás, e mais do que isso, né, me lembrou o célebre curso que o professor Mário Jorge deu no saudoso ano de 2008, curso de transição do feudalismo ao capitalismo, cuja uma das aulas me cativou para todo sempre a história medieval. Então, são muitas memórias afetivas trazidas à tona por essas 10 páginas que a gente vai discutir hoje. Então, Mário, não sei se em função dessa... Você está mutado. Se em função Naquela dessa oportunidade, o jovem professor doutor Dudu foi conduzido de galochas ao campo de futebol que ficava lá ao final do campus, e testamos um arado romano, e na sequência testamos uma charrua assimétrica com rodas de Iveco, e ele pôde perceber em loco a superioridade técnica da charrua. Mário Jorge, o Mário, ele era um precursor da arqueologia experimental. Isso, excelente. Isso. Mas falando sério, Mário, você começa fazendo aí alguma consideração? Matheus, Diogo, Caio também, enfim, alguém quer começar fazendo uma consideração? Eu começaria destacando que nesse capítulo, já nos anteriores, mas nesse eu acho que em especial, ele incide sobre não só um período extremamente valorizado pela historiografia medievalística, né, aquele relativo à Idade Média Central e o que parece ter sido o apogeu da sociedade medieval, mas incide especialmente sobre aqueles tópicos considerados fundamentais para que se entenda o quanto desse apogeu, experimentado em níveis tão diversos quanto o desenvolvimento da economia agrária e o surgimento e a expansão do gótico, a multiplicação das catedrais, a ideia, portanto, de uma plenitude vivida e manifesta em expressões diversas da sociedade medieval, o quanto essas manifestações diversas guardam uma íntima relação com o que foi
desenvolvimento econômico experimentado naquele período, especialmente o desenvolvimento da economia agrária, né? Então ele visita um período e uma temática caríssima medievalística, né? Mas eu diria que o faz meio que reequacionando, né? E redistribuindo as peças, né? Porque na perspectiva corrente tradicional, o primeiro elemento a ser destacado é o crescimento demográfico experimentado, né? Um enorme, não apenas um crescimento demográfico, mas aquilo que parece ter sido um enorme crescimento demográfico, que teria levado a população a, numa média, triplicar no Ocidente, né? E como é muito frequente, já aí, mais uma vez, nesse contexto, a demografia é tomada como uma variável relativamente autônoma e premissa indispensável para explicar os processos econômicos, né? Então, um grande crescimento demográfico permitiu, a partir dele, desbravamentos, né, aumento das áreas ocupadas, portanto, aumento de produtividade, e aí, na sequência, em apoio ao crescimento demográfico, vem o inventário dos desenvolvimentos tecnológicos, né? Desenvolvimento técnico da produção, que aqueles dois autores que escreveram a história da agricultura no mundo referem como a revolução medieval da agricultura, né? E, em meio a isso, a famosa referência à charrua assimétrica com rodas de Iveca, né? E o João Bernardo reequaciona vários desses elementos. Primeiro, para começar, e causando um mal-estar considerável, ele nega que haja indícios que permitam sustentar a tese de um crescimento demográfico e muito menos ainda de que tenha sido vertiginoso esse crescimento, né? A partir daí não há alternativa senão reequacionar toda essa questão, né? Se o tal crescimento demográfico, como eu disse, nas análises correntes, estaria na base, né? Seria o motor primário de todo o processo, sem ele, o processo vai precisar ser explicado a partir de outros elementos, outras referências, né? Então, a partir do item C, que é o que a gente está tratando, ele vai incidir mais especificamente no que se refere às tais inovações tecnológicas, né? E vai, enfim, remeter a várias delas, né? Melhoria dos sistemas de atrelagem, sistemas de cultivo e tudo mais, mas acho que reequacionando, né, de alguma forma, os mecanismos determinantes desse desenvolvimento. E aí eu não sei, eu acho que para mim talvez uma questão central para a gente discutir aí são as alternativas que ele apresenta àquela hipótese fundamental explicativa aí do aumento da produtividade, que é a hipótese do Dewey, né? Uhum. De que o controle mais efetivo agora do campesinato e a exploração mais sistemática pela aristocracia teria imposto ao campesinato uma melhoria das condições de produção e do rendimento agrário para fazer frente às exigências senhoriais e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência e a reprodução da família. Eu acho que ele apresenta aí umas alternativas, né, a essa proposição. Bom, algumas coisas que eu queria dizer em cima do que o Mário falou. Primeiro é o livro que o Mário se referiu durante a fala dele, é o História das Agriculturas no Mundo, do Neolítico à Crise Contemporânea. Os autores são Marcel Mazoyer e Laurence Rudar. Então, só para quem quiser depois procurar essa referência, uma referência bastante interessante. E, enfim, se vocês buscarem em certos locais da internet, você pode encontrá-lo. Então, fica aqui a referência. Eu não sei disso não, hein? Você que está dizendo aí, Eduardo. Não. Eu não sei disso não. Eu só tô dizendo comprei que o é livro, possível. eu comprei, eu fui à livraria e Eu também. adquiri. Mário, você fez como os incas faziam, né? Eu pedi pela internet mesmo. Não, eu fui à livraria. Não... Essa coisa de que acha aí na internet, eu tô por fora disso, hein? Enfim, não, acha na Amazon para comprar, Mário. Você não quis dizer. Claro. Aí sim. Isso você me entendeu mal. Aí sim. Agora, eu fiquei pensando, Mário, em cima do que você falou, antes de passar a palavra aos colegas, o quanto ele vai para alternativas de fato, né? Porque, pelo menos, antes dele entrar nesse tópico, né, eu queria remeter para os últimos parágrafos, né, do item B, e aí, especialmente na 594, a gente tem a referência que ele faz o seguinte, né, que com o limite da expansão,
né, o processo de arroteamento passa a ser limitado pelas próprias comunidades camponesas, visando justamente não fragilizar o equilíbrio entre as terras cultivadas e os incultos. E isso seria, então, o momento, né, então, no século XIV, que é o momento que ele está considerando aí fundamentalmente, quando a gente teria, então, um avanço, né, um aumento das tensões entre as classes que estariam ali voltando à tona em função de ter sido limitado esse fator de expansão. Essa frente de expansão e que, portanto, atenuava os conflitos de classe. Eles eram projetados para fora, né? Então, uma vez que essa expansão chega no limite, é quando ele fala que você vai ter o aumento da condição de exploração, sobretudo desses mais pobres, que vão ter o duplo movimento de ir-se em direção às cidades e de se submeter como aluguel da sua força de trabalho. Então, o meu ponto é, eu achei que pelo menos nesse final do item B, ele se filia muito, ele se vincula muito a essa ideia que você comentou do Duby, de essas inovações técnicas. Ele diz textualmente, né? Você vai na última frase, é nesta perspectiva que deve analisar-se muitas inovações tecnológicas introduzidas no final do período. Né? A última frase do item B. Então, a sensação que me deu é que ele, menos que buscar alternativas, pelo menos a leitura que eu fiz, era de que ele apostava na tese do Duby como um elemento explicativo-chave. Aí eu não sei se foi uma leitura mal feita da minha parte, mas pelo menos ali no item B, ele parece indicar nesse sentido. Bom, se os colegas não tiverem nada nesse momento a destacar, veja, eu não sei, não acho, não considero que ele tenha negado essa proposição, né? Mas eu diria, o que eu queria destacar é que essa era a hipótese fundamental, né? Eu não conheço, em proposições de bibliografia mais geral, nenhuma proposição nesse sentido, né? Porque talvez não se tenham nem colocado o problema, né? Mas o problema aí é o porquê do aumento da produtividade. No contexto da Idade Média Central, num quadro em que, até prova em contrário, o desenvolvimento das forças produtivas era algo essencialmente vinculado, controlado pelos produtores diretos, né? Então, é a velha questão, o que leva o desenvolvimento das forças produtivas nas sociedades pré-capitalistas, né? A gente tem até uma divisão, digamos, no âmbito do marxismo, né, daqueles que defendem a proposição de que a perspectiva marxiana do desenvolvimento das relações de produção, do impacto das forças produtivas nos processos de transformação no pré-capitalismo seria, por exemplo, para Ellen Wood, essa é uma perspectiva que, para ela, Marx se refere ao capitalismo. Né? No âmbito do capitalismo, o desenvolvimento das forças produtivas e o potencial descompasso com as relações de produção, para Ellen Wood, é a referência fundamental de Marx. Agora, para a transformação histórica, mas para ela no quadro da sociedade capitalista. Né? E aí, na perspectiva dela, no pré-capitalismo, são as relações de produção. A luta de classes parece ser para ela o elemento fundamental. Né? Então, eu não acho que ele jogue fora, mas, por exemplo, na página 596, no final do parágrafo que se iniciou na 595, ele diz o seguinte: olha, por isso os desbravamentos múltiplos e frequentes exerceram uma pressão direta para que se aumentasse a produtividade do trabalho. As técnicas inovadoras conjugam-se num sistema integrado e tinham por objetivo o melhor aproveitamento do esforço humano. Tá? Então, aí na a nota 79 é uma daquelas notas consideravelmente longa, em que ele reúne ou se refere aí a um conjunto, né, de autores que deram explicações diversas para essa questão do desenvolvimento técnico, né? E, portanto, é um pouco nesse sentido, né? Aqui a referência não é imediatamente a um desenvolvimento técnico decorrente de uma pressão senhorial crescente que impôs à economia camponesa ampliar sua capacidade de produção sob o risco de ou não pagar as rendas ou não garantir a subsistência da família, né? Aqui ele conjuga e, de alguma forma, ele atribui a própria
ao próprio desbravamento uma demanda, né, conjugada de desenvolvimento técnico, né? Então, acho que é um pouco no sentido de que ele amplia, né? Inclusive eu tinha uma dúvida sobre isso, porque quando eu li esse trecho eu estranhei um pouco. Mas se eu puder, eu vou voltar um pouquinho, porque senão eu me perco. Claro. Mas, então, daí pelo que eu entendi, a tese central dele nessa sessãozinha é a seguinte: diante da possibilidade do aumento das ações pela classe sonharial, essa classe de camponeses vai ter basicamente duas alternativas, né? Ou vai ser o desbravamento de novas áreas, porque isso possibilita uma produção maior. Ele explica lá que tem a questão do transporte do centro até as áreas cultiváveis, né? E que às vezes você precisa criar um novo centro para que você consiga ter uma produção mais eficiente. E a outra alternativa aí seria, então, o melhoramento, o desenvolvimento de técnicas, de tecnologias que possibilitem um aumento da produção. Mas aí eu me perco um pouco nessa frase que ele escreve aqui. Por isso, os desbravamentos múltiplos e frequentes exerceram uma pressão direta para que se aumentasse a produtividade do trabalho. Pelo que eu tinha entendido, não são exatamente os desbravamentos que exercem uma pressão para que se aumente a produtividade, mas a necessidade dos desbravamentos, ou seja, para evitar um desbravamento, uma realocação, uma reorganização em uma nova um novo assentamento, você desenvolve, uma pressão para você desenvolver essas novas técnicas, essas novas tecnologias do plantio. Fez sentido? Eu acho que o que ele propõe, digamos, a relação que ele estabelece entre os termos aí dessa equação, está na 595, no último parágrafo 595, que ele diz o seguinte, quer dizer, os desbravamentos, né, que ocorreram com intensidade considerável, né, autores que avaliam que foi este o momento em que a degradação das florestas na Europa né, atingiu o seu auge, né? A ideia dele aqui, eu acho que a despeito dos desbravamentos e, portanto, da possibilidade deles, essa via, né, de aumento da produtividade não era uma via não sujeita a restrições, né? Que é quando ele destaca que a distância das áreas que viessem a ser desbravadas em relação às áreas tradicionais de cultivo nas antigas propriedades era um elemento importante, né? Porque se o desbravamento avançasse muito em comparação com a base original da qual ele partia, ele inviabilizava o cultivo das novas áreas, né? Porque as jornadas, né, não era possível incluir na jornada de trabalho o tempo que se gastava indo e o tempo que se gastava voltando, né? Eu já tive a oportunidade de ver, ainda que bem recentemente, né, mas por questões locais, numa aldeia do norte de Portugal, né, quando começa a entardecer, né, você começa a ver, se você tem a visão de longe dos campos, né, você começa a ver as pessoas caminhando lá embaixo, né? E aí já escureceu, as pessoas começam a entrar na aldeia, né? Porque lá muita gente ainda faz esse deslocamento a pé. Então era aquilo de, né, as pessoas começam a ver lá ao longe aquelas pessoas andando, que a silhueta é bem característica, porque em geral elas carregam a enxada aqui no ombro, né? Então fica aquela ponta para o alto. E aí, passado algum tempo, já em geral já escurecendo, essas pessoas chegam na aldeia. Então, há uma equação aí necessária, porque o tempo de deslocamento para o trabalho, para ir e voltar, tinha que ser um tempo que viabilizasse a sistematicidade do trabalho, da produção, né? Então, o que ele propõe aí no parágrafo final é que, se fossem o desenvolvimento que acelerasse o transporte e que acelerasse também as atividades produtivas, ele teria o condão, né, teria a capacidade de garantir possibilidades mais amplas para essa distância das áreas desbravadas, né? Se as pessoas levassem menos tempo para ir, menos tempo para voltar, e se a jornada de trabalho pudesse se reduzir pela intensificação do processo de produção, por exemplo, ao invés de abrir um campo inteiro na enxada, se fosse possível usar um arado pesado, né,
a própria jornada ficaria mais econômica, né, favorecendo, então, né, o funcionamento desse sistema. Né? Não, agora eu entendi. Você tem toda a razão. Desculpa, só vou. Agora eu entendi o que eu estava confundindo. É que eu estou confundindo aqui o termo desbravamento com, por exemplo, eu não sei qual ele vai usar, mas para criação de novos assentamentos. Então, desbravamento é você abrir uma área que era inculta, mas sem fundar uma nova base, vamos chamar assim, uma nova. Porque parece. Acho que ele usa desbravamento para tudo, né? Mas parece que a primeira forma mais básica, isso o Duby também trabalha, né? Foi o desbravamento de áreas já de antiga ocupação, né? Mas que, no entanto, não eram utilizadas por pouca necessidade, ou, inclusive, pela preservação do sistema de rotação e tudo mais. Mas o Duby já destaca isso. O Duby estabelece três vias, né, nesse processo de expansão agrária. A primeira, para ele, foi o desbravamento das áreas já tradicionalmente ocupadas, mas o Duby destaca, inclusive, que talvez seja relativamente difícil avaliar a potência dessa primeira forma. Por quê? Ele diz que muitos camponeses faziam isso, né, de uma forma subreptícia, para que os senhores não aumentassem a incidência das rendas. Né? Então, eles desbravavam, por exemplo, áreas de bosque próximas aos seus lotes, às vezes até área de floresta próxima ao lote, era na calada da noite desbravada. Com isso, o lote se ampliava, a produção nele também, mas as taxas que incidiam não eram acrescidas. Então, o Duby diz que a gente só sabe que isso aconteceu quando os senhores descobriam, flagravam a situação, e aí isso gerava um processo, gerava aumento da cobrança de renda. A segunda forma foi aquela de um desbravamento de regiões distantes, mas que aí só é possível fazer com a criação de uma nova comunidade camponesa. Né? Então, você tinha a comunidade se restabelecia numa outra região que era então desbravada. E o Duby ainda fala numa terceira forma, que foram os campos já de condição precaríssima, né? Como os polders da Zelândia, que são sempre muito referidos, mas que o Duby destaca que eram terras muito pobres. Nos polders da Zelândia, principalmente, se criava gado, porque o solo era muito salinizado, né? Mas ainda assim, no limite do processo de expansão, até terras sabidamente de péssima qualidade acabaram sendo ocupadas em função da pressão. Né? Mas então o Duby fala desses três níveis, né? E ele diferencia, inclusive, esse terceiro do segundo, não só pelo fato das terras serem, em geral, de qualidade muito ruim e portanto, favorecer especialmente a pecuária, porque, para ele, essa característica implicou, inclusive, que nessas áreas não se reproduzisse o habitat concentrado da aldeia. Mas como as terras eram de má qualidade, as famílias se dispersavam, né? E, portanto, aí vai predominar o tal habitat disperso, né? Muito também em função do predomínio da atividade pecuária nessas áreas. Mas aí eu acho que é mais ou menos por aí, né? A ideia de que esse primeiro... Acho que faz muito sentido. É porque realmente, então, eu acho que valeria a pena criar aí uma distinção terminológica mesmo entre o desbravamento do primeiro tipo, que você mencionou, que é o que você desbrava áreas mais distantes desse centro, e um segundo tipo de desbravamento, que é a criação de novo assentamento, porque eu acho que esses dois tipos eles se relacionam de maneira diferente com essa pressão pela criação de novas tecnologias. Enquanto o primeiro ele pressiona a criação de novas tecnologias para aumentar a produtividade, para compensar a distância do centro, o segundo tipo, que é a criação de novos assentamentos, que aí vão ter uma distância muito curta para as áreas que estão sendo cultivadas, aí me parece que é uma alternativa à pressão pela criação de tecnologia, e não uma pressão para a criação dela. Não sei se foi claro. Porque eu tenho a impressão que uma questão crucial aí para a discussão do tema no pré-capitalismo, né, é quando você considera a questão... Eu até teve um evento do NIEP, não foi, que eu apresentei um trabalho nessa direção, nunca mais retomei isso. Mas a questão que eu tenho a impressão que antes da divisória histórica, né, da separação capital-trabalho,
O tema de desenvolvimento das forças produtivas ficava predominantemente a cargo dos produtores diretos, né? Ao passo que a separação capital-trabalho, o advento do capitalismo, deslocou, né, para o âmbito do capital o desenvolvimento das forças produtivas, né, que se torna, sob o domínio do capital, um tema da burguesia, né, e daí, inclusive, porque é um elemento central do processo de exploração, da mais-valia relativa, portanto, a elevada, né, dedicação da burguesia ao desenvolvimento tecnológico. Né? Mas eu penso que no pré-capitalismo, antes dessa cisão histórica, o que a gente chama de força produtiva estava fundamentalmente do lado dos produtores diretos. Aí a questão que se coloca sempre é essa, mas, enfim, né, quais eram os fatores de pressão pelo desenvolvimento das forças produtivas? Especialmente se tratando de comunidades camponesas, que a visão clássica é a de sociedades tradicionais, tradicionalistas e de sociedades que arriscam muito pouco economicamente, né? E, portanto, em face da inovação de um sistema, se o sistema corrente produz resultados, né, a perspectiva é que essas comunidades camponesas resistam muito a promover alterações, né? Então, se coloca a questão, bom, o que determina o desenvolvimento das forças produtivas em sociedades pré-capitalistas? Eu acho interessante aqui, nem sei se concordo com todas elas, mas a tentativa, porque eu acho que é o tal do tema que tem que ter uma resposta complexa. Ontem eu estava falando isso lá numa apresentação que eu fiz. Tem certos temas em história, talvez seja um princípio geral. Qualquer resposta simples, talvez tenda a ser simplista no âmbito da nossa disciplina, mas para certos temas, me parece que a complexidade da resposta é uma condição quase que inerente ao tema, né? E aí me parece que a proposição do Duby eu acho muito interessante, mas me parece investir num elemento muito circunscrito e específico, né? Eu acho que o que ele tenta aqui é juntar mais argumentos, né? Um caldeirão de fatores que podem ter atuado, né? Com peso diferenciado. Posso colocar uma questão? Claro, Diego. Eu achei muito interessante nesse começo, né, que ele ressalta aquela tradição, aquela contradição, na verdade, entre a crise do senhorio e o aumento da produtividade agrícola, né? E aí colocando o aumento dessa produção agrícola, ressaltando aí o papel dos camponeses, né, para depois falar que num segundo momento, né, quando os laços de solidariedade são desfeitos, né? Quando existe aí a destruição daquele tecido comunitário tradicional, é somente a partir daí que a aristocracia vai conseguir, né, o domínio das técnicas agrárias e das manifestações de cooperação no trabalho, né? E aí eu entendi que a partir desse momento, né, retomando o que o Caio falou, em relação aos povoamentos, né, que dentro desse processo de formação de novos povoamentos também havia uma pressão para a criação de novas tecnologias. Por quê? Porque era preciso atrair colonos, né? E para a atração dos colonos, havia essa necessidade de reduzir as exações, né? E daí, nesse sentido, é que os próprios povoamentos representariam uma pressão para a criação dessas novas tecnologias. Posso entender dessa forma? Será, professor? Não, todo mundo fala. O que vocês acham aí? Professor Dr. Mário Jorge. Mateuzinho, você está muito quietinho. Começa você falando, então. Eu não entendi, Diogo, o finalzinho da sua questão. Só repete para a gente, por favor. Tá. Que eu fiquei pensando assim, né, nessa questão que o Caio levantou, da constituição dos povoamentos, né? Porque o Mário Jorge falou da questão da distância, do quanto isso gerava uma pressão pela questão da tecnologia, e que os próprios povoamentos, né, eles precisavam, a partir do momento que eles são dominados ali pela aristocracia, né, eles precisavam atrair colonos, né? E uma das formas de atrair colonos, pelo que eu entendi na leitura do texto, seria justamente reduzir as exações por meio do uso de novas tecnologias, para aliviar um pouco a pressão em cima desses trabalhadores. Essa foi uma leitura
que eu fiquei em dúvida se eu realmente poderia entender dessa forma. Fala, Matheus, desculpa. Não, pode. Quer ir? Então eu vou. Vai lá, tô travadinho aqui. Não, eu acho que eu faria uma leitura por aí também, né? Acho que a gente, principalmente nesse período que o João Bernard está tratando agora, né? Do século XI para frente e tudo mais, acho que tem diversas formas, né? Diversas maneiras dessa aristocracia meio que amortecer o peso dessas exações, amortecer um pouco essas contradições que o João Bernardo trata, né, diversas vezes. Por exemplo, uma que não passa necessariamente pela inovação tecnológica, na hora de criar esses povoamentos, é você isentar essa comunidade aí por 1, 2 anos, né, até que você consiga fazer o desbravamento, fazer um assentamento, e até que esse trabalho ele dê frutos, né, porque, enfim, lembrando aí o tempo natural também das coisas, da produção agrícola camponesa. Então essa era também uma forma de você conseguir desbravar, dar mais acesso à terra, aumentar a produtividade, e aí você faz esse tipo de amortecimento, que é você não pagar por 1 ano, 2 anos, a depender da região, né, do solo e da quantidade de terra a ser roteada. E essa questão da técnica, para mim, passa muito por isso também, né? Lá no trecho que o Dudu leu, no final do item B, né, o último parágrafo, ele chega a mencionar algo do tipo a questão, né, do balanço entre as áreas bravas e as áreas de cultivo começaram a, né, ficar desbalanceado. Na verdade, alguns camponeses começaram, inclusive, a se opor a esses novos desbravamentos, né, a ocupação dessas áreas bravas. E aí a tecnologia, é ali que ele acha um salto maior, né, desse controle da tecnologia. E quando eu li, não sei o que vocês acharam também, quando eu li esse trecho, para mim também a tecnologia ela entra, né, num sentido de amortecimento dessas exações também, um amortecimento das contradições, na verdade, nem das exações, mas no amortecimento das contradições entre campesinato, classe senhorial, né, numa tentativa de aumentar a produtividade, facilitar o trabalho. E aí a questão do desbravamento de regiões mais longínquas acho que também passa por aí, né? Como o Mário colocou, né? Você derrubar aí árvores na enxada e você arrotear com, enfim, instrumentos muito mais simplistas e você ter uma charrua pesada de, como é que é? De eixo... Esqueci. Assimétrica com rodas e ejeca, filhão. Então, acho que nesse sentido compõe, né, essa questão dos desbravamentos. Não sei qual é a leitura do resto da galera. Eu acho que tem um elemento aí que, pelo menos assim que eu entendi, né? Eu não vi, nunca li, nunca tive nenhuma referência, para o que se refere à Idade Média, né, mais detalhada desses processos de desbravamento que decorreram na criação de novas áreas, né, de ocupação. Mas a gente tem algumas imagens, por exemplo, na cabeça, né, de filmes, inclusive, de processos mais recentes, né, de deslocamento de camponeses, a questão da marcha para o oeste, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né? Olha, o que eu fico imaginando é que esse deslocamento dificilmente era feito em condições que permitia aos camponeses que se deslocavam conduzir nada que fosse muito superior à enxada e artefatos muito primários, né? Por quê? Primeiro, a maioria deles já estava se deslocando de uma região original para ocupar uma nova, em parte em função dos sistemas locais de herança, né, que criava aí filhos segundos, filhos terceiros, que, se não completamente deserdados, muito limitados naquilo que podiam manter para si da família, né? E eu suponho que se migrasse com muito pouco, né? Com muito pouco que já se possuía e com muito limite, inclusive, para se transferir, né? Imagina, gado, cavalo, ou coisa do tipo, instrumentos de trabalho. Eu tendo a imaginar que fosse muito pouco o que os camponeses que chegavam a se deslocar possuíam e podiam levar, né? Além de possuir, tinha que ser possível transportar, né, para regiões, às vezes, consideravelmente distantes. Então, eu penso que a ideia de que esses desbravamentos, nessa altura, foram feitos especialmente pela aristocracia, porque o custo inicial do processo era considerável, né?
Eu acho que isso explica aí um pouco a ideia de uma ascendência, nesse caso, da aristocracia sobre as forças produtivas, porque parte do investimento deveria implicar para os membros da aristocracia que apoiavam, sustentavam o desbravamento de uma nova região, inclusive oferecer os instrumentos, né? Os apeios todos indispensáveis à junta de bois, né? A própria charrua, e, enfim, o instrumental deveria ser fundamentalmente concedido pelo senhor, né? Então acho que talvez seja esse um elemento que incide aí também, né? É possível que, em muitos casos, a partir do início do processo, tendo se iniciado o processo e tendo se regularizado o ciclo da produção, os camponeses, mais uma vez, ganhassem alguma ascendência, né? Na manutenção, no reparo desses instrumentos, na aquisição de novos, né? Mas eu penso que, inicialmente, era parte do investimento. O Duby trata disso também. O Duby chega a dizer que não foi incomum a associação entre a aristocracia laica e eclesiástica nessa fundação de novas aldeias, né? Porque, em geral, quem dispunha do capital, né, da moeda sonante necessária aos investimentos seria a aristocracia eclesiástica, né? Ela, então, especialmente que investia, né? Ao passo que a aristocracia laica, inclusive a ideia é que as rendas fossem, na sequência, também, né, divididas, né, que a aristocracia eclesiástica ficasse com as rendas agrárias e a aristocracia laica atuasse no sentido do exercício do ban, né, naquela circunscrição. Então, talvez tenha aí esse elemento a considerar também, Diogo. Tem uma outra questão que eu queria levantar, se a gente pudesse avançar. Não sei se vocês querem fazer algum comentário em cima desse ponto que a gente está levantando. Então, vamos lá. Que é acerca da questão do... tem lá o famoso debate da charrua, se ela cria as relações comunitárias ou se as relações comunitárias precedem o uso da charrua. Né, o célebre debate que tantas e tantas vezes ocorreu com o professor Ciro Flammarion lá nas salas da UF. Né? E aí tem um trecho que ele fala, eu não sei onde eu perdi aqui, não fiz a anotação adequada, mas ele indica que a charrua foi particularmente utilizada nas terras onde havia uma ascendência aristocrática maior. E aí, isso para mim, né, ele não diz isso explicitamente, mas para mim isso está inserido no processo da criação de novos laços, de novos elos comunitários, justamente pela expansão e pela generalização do poder senhorial, né, dessa senhoria impessoal. Então, eu acho que aqui ele oferece uma resposta que talvez seja interessante, que não é a charrua que impõe as novas relações comunitárias e não é as novas relações comunitárias que possibilitam a charrua, mas é esse quadro complexo de rearranjo das relações comunitárias no contexto de expansão do BAN que cria as condições para que esse instrumento, que já era conhecido, se difundisse, né? Que é um outro ponto que ele levanta ao longo desse trecho, que é o quanto que essas tecnologias, elas, em geral, já eram conhecidas, às vezes, há séculos. E o que a gente tem nesse período é a sua expansão e a sua generalização. Algumas em períodos mais remotos, no século VIII, no século IX, em outros em períodos mais avançados. Né? E aí ele retoma também aquela coisa da crise do século, a crise do ano 1000 como um momento de expansão econômica. Né? Ele inverte a lógica da cronologia tradicional. Né? Então era esse outro ponto que eu queria discutir, né? O quanto que essas novas tecnologias implicam num comunitarismo aldeão, especialmente talvez a charrua e a questão dos campos abertos, e esse debate, né? Esse debate-chave. Acho que aqui o meu ponto é que ele oferece uma resposta mais complexa, que não é um ou outro, mas que é uma conjuntura de fatores que estabelece as condições necessárias para que essas ferramentas, particularmente a charrua,
se tornasse mais viável. Só para falar que esse trecho que você se referiu é o primeiro parágrafo da 601. Quer dizer, Isso. o final de um parágrafo anterior, né? Ele afirma isso no final do parágrafo que começa na 600 e termina na 601. É porque a discussão lá com o Ciro, a que o Eduardo se referiu, né, era uma discussão, no fundo, relativa a essa questão, né, do debate entre aquilo que alguns dizem ou chamam, né, de forma um tanto detratora, de marxismo político, né, da Ellen Wood, do Brenner, né, e os partidários das forças produtivas, um Samuel Cohen, por exemplo. Né? É uma velha questão para o estudo da transição, da transformação, o peso relativo do problema das forças produtivas, da luta de classes e tudo mais. Né? O Ciro insistia bastante em que a gente desconsiderava ou diminuía muito a importância da incidência do desenvolvimento das forças produtivas, né? E a gente, enfim, fazia essa discussão com ele, né? De como pesar a questão das forças produtivas, por exemplo, numa sociedade egípcia em que aparentemente as forças produtivas se mantiveram por 3.000 anos, né? Como considerar o impacto desse elemento. Então era discussão sobre o Shaduf, né? A gente vira e mexe falava do Shaduf, que era aparentemente a principal invenção egípcia ligada à produção, que era um sistema com baldes que permitia ampliar artificialmente a área inundada pelo Nilo, né? E que foi um expediente usado ao longo de todo, talvez usem Shaduf ainda hoje por lá. Tá? Então era uma discussão que tinha um quanto também de brincadeira, a gente brincava muito com essas referências, né? Eu lembro que eu brincava com a ideia de que os camponeses se juntaram, construíram uma charrua e disseram, putz, e agora? O que a gente fez? Olha só, troço pesado pra caramba, a gente vai ter que se associar aqui, senão não vai dar para trabalhar com isso não. Era meio que uma piada interna que a gente fazia com isso também. Mas sim, de fato é interessante aqui a ideia de que a charrua tenha sido algo, né, muito essencialmente ligado à iniciativa aristocrática, né? Por conta, enfim, dos custos da produção dela, por conta do manejo. Eu acho que, para ele, a questão iniciativa camponesa, iniciativa senhorial, ganha uma outra configuração, né? Porque, como ele trabalha com a perspectiva de que os senhores controlaram, né, o comunitarismo rural, né, que os senhores estavam tinham ascendência sobre as relações comunitárias do campesinato, aqui a questão toma uma outra dimensão, porque mesmo que você atribua a iniciativa ao campesinato, sob tal perspectiva, não implica uma iniciativa camponesa autônoma em relação aos senhores. Tá? Porque esse também é um ponto de vista bem particular dele. Tá? Ele acha que o comunitarismo rural, e, portanto, se a gente projetasse isso para aquela discussão lá do último Marx, né, e dos populistas russos, de que a comuna rural teria a potência para produzir comunismo, né, a perspectiva aqui seria frágil, né? Porque para ele, no fundo, a comuna, no caso ocidental, já foi um instrumento importante de controle da aristocracia sobre o campesinato. Então não é uma base autônoma, uma base alternativa e muito menos uma base com algum potencial de confrontar, né, a aristocracia, porque a aristocracia encabeça para ele o comunitarismo. Então acho que na perspectiva dele, ele, né, mais do que complexificar aqui a questão, ele desloca para os senhores o fundamental dessa iniciativa, né? E também, portanto, a ascendência senhorial sobre a organização dos camponeses para desenvolver esse tipo de atividade, que permita a utilização desse tipo de arado, né? Mário, eu não sei se eu fiz uma leitura diferente, assim. Eu não entendi que necessariamente... então não vou mais brincar, não. Vocês brincam aí que eu vou sair, então. O dono da bola. Não, mas é sério, eu entendi diferente, né? Porque o ponto para mim não é que não houvesse uma iniciativa senhorial também participante aí nesse processo, mas o fundamental para mim, o que me pareceu mais interessante da proposição que ele faz,
é que, justamente, né, aí retomando o que você falou da concepção que ele tem, de que o comunitarismo aldeão é parte do processo de exploração da aristocracia, o ponto é que justamente essa charrua foi mais utilizada nas áreas de maior predomínio aristocrático, porque seria nessas áreas de predomínio aristocrático onde o comunitarismo estaria mais desenvolvido. Sim, mas sob o controle aristocrático já, né? Mas aí que tá, esse que é o ponto. Assim, talvez a gente pudesse ir no texto e olhar com mais detalhe, porque quando eu li, o meu ponto era, não é que a iniciativa da charrua é aristocrática, mas o fato do senhorio impessoal ter imposto e homogeneizado esse campesinato e favorecido um novo quadro de relações comunitárias é que fez com que nessas áreas houvesse a charrua. Então, é a dinâmica de classes no seu arranjo, que cria as condições para que em certas áreas onde a aristocracia se tornou mais pujante, mais potente, aquela charrua aparecesse. Então não é uma coisa automática, então deslocou para a aristocracia. Não, mas é a dinâmica de classes que cria condições em certas áreas e aquele instrumento que precisa de um comunitarismo moderno desenvolvido é deslocado justamente nas áreas onde esse comunitarismo está mais consolidado, justamente pelo peso da senhoria impessoal. Então, assim, o que me pareceu é que tem um encadeamento que é um pouco mais complexo do que, então são os senhores que fizeram. Não, é porque eu estava ainda pensando na questão anterior, entendeu? Porque, por exemplo, eu não sei qual era o potencial, né, das comunidades camponesas para essa iniciativa, o quanto isso envolvia de investimento, coisa do tipo, né? Pelo uso abundante do ferro, não sei quão caro era uma charrua, né? Para que fosse possível a comunidade ter, não sei se era possível de ser construída pelos camponeses, né? Porque o que a gente sabe é que, em muitos casos, os ferreiros, enfim, precisavam ser acessados porque havia um limite para aquilo que os camponeses poderiam eles próprios produzirem, né? Com o conhecimento que tinham e com os materiais acessíveis. Então, não sei se camponeses reunidos chegariam a serem capazes de produzir a charrua, né? Então, essa é uma questão. E a outra eu estava pensando naquelas áreas em que a iniciativa senhorial foi decisiva, inclusive, em termos de expor os instrumentais ali necessários para o trabalho, né? Agora, dito isso, eu concordo contigo. Acho que o encadeamento pode ser mais complexo aí. Até porque tem outros fatores também, né? A charrua não é, em princípio, um instrumento favorável em qualquer solo, né? Há muitos solos que ela, além de ser dispendiosa, ela gera um esforço muito maior do que a importância que ela tem. No solo, na agricultura mediterrânea, por exemplo, né? Então, em certas regiões, ela não constitui, até onde eu sei, um desenvolvimento, né? Ela muito mais, ela gera dificuldades e não promove uma mudança, né, tão destacada assim do resultado da atividade produtiva. Agora, até onde eu sei, ela demanda um sistema, né, relativamente específico de produção que genericamente é o chamado sistema de campo aberto, né? Em que os lotes camponeses das famílias não podem ser cercados e eles têm que estar dispostos, frações, né? Eu digo para os alunos sempre, a gente fala um lote camponês, mas nunca é um lote, porque você tem frações das áreas que produz cereal de inverno, cereal de primavera, né? Se for um lote só, todo ele dentro de uma região específica do domínio, né? Se ali incidir num dado período o pousio, aquela família não vai conseguir produzir. Então, é um lote que conjuga, soma pedaços dispersos nas diversas áreas produtivas, né? No caso do uso da charrua, essas frações não podem estar cercadas, porque a charrua ela é pesada demais e a dificuldade de manejá-la impõe que não se possa fazer curva muito, né, estreita. Você precisa lavrar um campo grande aberto para conseguir fazer o movimento, né? Com a junta de bois pesada, né? Então, ela exige, primeiro, um certo tipo de solo que faz com que ela seja rentável,
e um sistema e uma organização coletiva da produção de fato, porque não é possível cada família usar essa rua para trabalhar uma fração pequena de terra. É o tal do campo aberto. Mas concordo contigo, Dudu, é mais complexo aí, tem mais elementos envolvidos, né? Essa questão que o Dudu levantou está na 597, praticamente. Esse parágrafo que vem, né, da 596. A última frase. É um trecho bem, bem grande, né? Mas acho que, para quem quiser dar uma olhada, eu acho que vai bem ao encontro aí do que o Dudu falou. Essa passagem é interessante mesmo também, porque é aquilo que a gente considera também com frequência, né? Essa ideia daquilo que os senhores, da onde os senhores extraíram aquelas taxas que, em geral, são chamadas de banalidades, né? A taxa pelo uso do forno, do moinho, disso e daquilo, né? Eu acho que já foi se comprovando que a iniciativa da construção, quer dizer, não foram fundamentalmente os senhores que construíram fornos, moinhos e tal, com a intenção de na sequência, lucrar, exigindo renda pela utilização deles. Na imensa maioria das vezes, eles se impuseram no controle sobre iniciativas camponesas, né? Às vezes foram camponeses que produziram essas melhorias e os senhores se apossavam delas, né? E passavam a exigir rendas e pela sua utilização, né? Pessoal, em relação a essa questão da iniciativa camponesa ou aristocrática que foi levantada aí pelo Eduardo, eu acho que tem um trecho bem interessante ali, que pelo menos na versão que eu estou usando, ele está na página 598, que a elite, né, afirmava os controles territoriais e populacionais ao mesmo tempo em que iam minando pelo interior as solidariedades especificamente rurais, infiltrando-se nas suas instituições e tomando a parte dominante, né? Então, assim, eu concordo com a leitura do Eduardo, quando ele coloca, né, que essa pressão social exercida pelos camponeses servia como uma motivação para a propagação do uso da charrua e de outras inovações tecnológicas ou ainda técnicas, né? Lá no final ele fala das técnicas, e vejo que, na visão do autor, é difícil a gente afirmar se era uma iniciativa camponesa ou aristocrática de forma categórica, né? Porque eu enxergo, na leitura que eu fiz, pelo menos, uma relação estabelecida entre camponeses e essa aristocracia que vai aos poucos, né, ocupando esse papel que antes podia ser uma iniciativa mais originalmente camponesa e que, ao mesmo tempo, os camponeses vão negociando as suas próprias formas de existência, né? Então, eu enxergo uma relação um pouco dialética, assim, né, que difícil falar se é iniciativa camponesa ou aristocrática, mas uma iniciativa que se dá nessa relação estabelecida, né? Em que a aristocracia vai ocupando esses espaços de organização camponeses o que eu me baseio ali naquele trecho que eu li para vocês da página 598. Perfeito. Eu acho que tem muito disso, né? Essa tônica dessa parte aí, né? Que ele, voltando até na parte que o Dudu citou, né? E até o Mário, de diversas técnicas que elas já eram conhecidas, porém não difundidas, apesar do seu conhecimento. Ele fala, inclusive, de áreas muito próximas. Ele vai falar ali da região de Castela e a ocupação árabe, que tinha diversas outras técnicas no uso ali da sua produção, mas que demoraram muito para ser incorporadas. Ele cita até o caso de Portugal, que foi até o mais tardio. E o João Bernard... E aí acho que a questão é essa, né? Acho que a criação dessas tecnologias, etc., não necessariamente elas partem de uma iniciativa aristocrática, mas acho que a sua difusão e o seu uso, vamos dizer assim, quase que imperativo em algumas regiões, passa por essas relações sociais, né? Passa por diversos impulsos ali que essa sociedade estava caminhando, né? E aí o João Bernardo identifica justamente nessa tentativa da aristocracia de restabelecer seu controle, né, sobre o campesinado, de aumentar a exploração, mas ao mesmo tempo como aumentar, né, o peso das exações sem provocar aí
né, chegar a tese hidráulica, né, que o Mário acho que sempre traz, né, de botar uma pressão muito maior do que a condizente, né, que pode suportar o campesinato. Então, as técnicas elas também aparecem nesse sentido, né? E o João Bernard tem uma frase muito boa, né, que é: as doenças, porém, do mesmo modo que as técnicas e as ideologias, não se propagam onde e quando não houver condições para isso. Isso é uma frase do volume 3. A gente está falando da crise lá, já da famosa crise da Baixa Idade Média, né? Mas é interessante, né, que ele coloca as doenças, as ideologias e as técnicas só se propagam onde tem um terreno fértil para isso. Eu estava tentando achar uma frase desse capítulo que a gente estava lendo, que ele fala assim: a preocupação da história social não é quando foi inventada tal técnica, né? Mas quando ela foi difundida e por quê, qual é a base material, vamos dizer assim, que permite essa difusão. Acho que é página 604, se eu não me engano. Estava caçando aqui e não estava conseguindo achar de jeito nenhum. Eu ia propor a vocês, a gente podia até fechar com uma passagem da 598, porque, pelo menos para mim, essa discussão me interessa muito. Mas eu estava lembrando aqui também que eu acho que aquilo, né, do quanto em história, né, certas questões, certos debates, eles estão primariamente pautados em tomadas de posição, né, que decorrem de uma concepção muitas vezes implícita, né, subjetiva, que os historiadores têm acerca da ação social, da iniciativa da ação, né? Porque com alguma frequência, eu acho que o caso máximo lá foi a famosa hipótese causal hidráulica do Whitefogle em relação ao Egito, né? Porque ali a ideia era que o Estado nasceu, né, porque só o Estado seria capaz de promover as obras hidráulicas que sustentou, né, a agricultura egípcia, e o que a história mostrou que não, que a iniciativa foi fundamentalmente camponesa, né? E que o Estado se apoderou, portanto, na sequência dessa estrutura e, inclusive, ao se apoderar, extraiu, dominou aí um mecanismo-chave lá para a sua exigência também de trabalho excedente e tudo mais. Então, acho que é uma certa posição de partida, muitas vezes implícita, de considerar que há certas ações que só sejam possíveis a partir de uma estrutura de poder estabelecida e tudo mais. Eu acho que talvez tenha aqui um pouco a tendência, né, desse pensamento ou dessa postura de partida, né? De achar ou de supor em algum nível muitos autores que, né, necessariamente ações desse tipo seriam inviáveis para simples camponeses e que, portanto, é necessário procurar em outro lugar. Agora, acho que ele faz uma pontuação, né? Aqui na 598, eu proporia a vocês, é o final do parágrafo, na verdade, não, é o final, quase a última frase do parágrafo, na 598, mas o parágrafo segue na 599, né? E com uma nota também longa. Ele diz assim: os moinhos de água, apesar da sua complexidade e dos meios relativamente consideráveis que exigiam, não estiveram então apenas ao alcance dos senhores, e muitos deveram-se à iniciativa camponesa. Mas não se exagere atribuindo por princípio à população rural a prioridade da difusão de todas as inovações técnicas. Então, ele tempera a questão, né? Ora, nem se parte de uma perspectiva talvez até preconceituosa, né, de que não se deva, à partida, conceber que camponeses sejam capazes de obras dessa natureza, né? E, portanto, houve iniciativa camponesa sim nesse sentido. Agora, também, a partir daí, não suponha que toda a iniciativa necessariamente foi camponesa. E aí ele vai para essa nota, né, em que ele se refere a historiadores soviéticos da Alemanha Oriental, né? Aí então afirma, né, um tal Cherovaisky, referido por Lyublinskaya, que o aumento da produtividade se iniciava na economia camponesa, procurando em seguida os senhores apropriar-se desse excedente. Lyublinskaya generaliza, escrevendo que as obras de historiadores soviéticos permitem concluir que o campesinato, mediante uma luta permanente, conseguira manter as exações a um nível que possibilitava o aumento lento da produtividade nos casais. Desta maneira, o progresso da produtividade teria primeiro ocorrido entre os pequenos produtores, e não nas terras sob exploração senhorial direta. Para que teses desse tipo fossem válidas, seria necessário admitir
que os excedentes se convertiam obrigatoriamente em investimentos, sem os quais não ocorreria o acréscimo da produtividade. Ora, este é um pressuposto de certos mecanismos econômicos capitalistas, e mesmo assim numa visão pré-keynesiana, mas não de um regime inteiramente distinto, que obedecia ainda ao sistema de presentes. Para naturalizar e eternizar a lei do valor e justificar a exploração do capitalismo de Estado, a ortodoxia marxista cometia sempre o anacronismo de aplicar os mecanismos da economia capitalista a todos os outros sistemas. E aí é aquilo, né? Ele chuta para a direita, chuta para a esquerda, qualquer canela que esteja ao alcance, ele está chutando. Pelo contrário, Pierre Toubert observa que no Latte, na Sabina do século XIII, os senhores podiam correr o risco de ordenar o cultivo dos seus domínios com um cereal mais produtivo, mas também mais delicado, porque os camponeses semeavam nas suas parcelas as variedades mais rudes e resistentes, embora menos produtivas. Os tributos que extorquiam esta agricultura menos rentável asseguravam à classe senhorial uma margem mínima de prosperidade, permitindo-lhe orientar os domínios para culturas mais rentáveis, mais aleatórias. Enquanto a classe servil não podia enfrentar o perigo de mais colheitas e ficava presa a cereais que, apesar de proporcionarem uma margem de rendimento relativamente segura, eram muito pouco produtivos. Então, eu acho que ele tempera mais aí a questão, não é? Quer dizer, por um lado, nem o campesinato não era incapaz de iniciativas, né? Nem os senhores, né, eles próprios não podiam também, né, agir nessa direção. Né? Mas acho que a grande questão que fica ainda é o porquê do desenvolvimento das forças produtivas, né? Se não em face de um quadro crítico, né, de uma produção limitada e claramente insuficiente como regra, né? A gente cai frequentemente num problema que a gente levantou lá no NIEP Precá, quando ele ainda existia, se apresentou lá no começo das nossas discussões, já se vão, sei lá, quase 10 anos, que é o problema do valor no pré-capitalismo, né? Enfim, uma série de... A crítica que ele faz aqui ao marxismo ortodoxo é essa, de projetar a lei do valor do capitalismo, né? E a gente continua em aberto que se refere à lei do valor e ela interfere, ou ela se conjuga com vários outros elementos aqui, né? Por isso que eu estou ansioso pela produção do Não Tão Jovem Mário, que vai escrever em breve o Pré-Capital. Ah, sim. 3 volumes. Não, vou escrever o primeiro e vou deixar as rascunhos com o Dudu. Entendeu, Dudu? Tem que deixar tudo, tem que fazer manuscrito com uma letra bem ruim, que é para falar nisso, Dudu, manda o cheque desse mês, hein? Tu não mandou a contribuição desse mês. Contribuição desse mês, Mário? Mas tu não vai ser no Engels, Dudu? Manda um chequinho aí, filhão. Manda um chequinho aí. Eu tô com a furunculose aqui e quero ir lá para um balneário. Você já penhorou o seu casaco? Já tá no prego. Já tá no prego. Porra, eu sempre imagino que o Marx, quando tá escrevendo aquela parte do pegue o mais puído dos casacos, vire o desvire de todos os lados, eu não consigo parar de imaginar que ele estava sentindo frio esse dia porque o casaco estava no penhor. Eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Eu acho que ele estava na loja de penhor e viu o dono da loja fazer isso com o casaco dele. Enfim. Mas... E aí, é uma coisa que eu estou ansioso para ver se ele dá algum desenvolvimento no volume 3, porque nos últimos capítulos do volume 1, se vocês bem lembram, ele avança algumas ideias para dizer que não há perspectiva possível de aplicação da lei do valor nessa sociedade. Então ele vai lá, fala lá do dinheiro. Do dinheiro, quando ele vai falar do dinheiro, exatamente, no final do volume 1. Então eu queria ver como é que ele volta a isso no volume 3. Porque e aqui, ele rejeita essa tese. Aqui, mais uma vez, o que ele apresenta como referência, né, alternativa, quando ele fala ali do valor, mais uma vez é o quê? Qual era a página mesmo? Sistema da troca de presente. A troca de presente, né? E foi cadê a página? É 604, não? Não, na 598.
A nota, né, que você leu. Ah, sim, ele faz a referência aí, né? Mas não de um regime inteiramente distinto que obedecia ainda ao sistema de presente. Naquele texto dele lá, sobre o modo de produção pré-capitalista, o elemento fundamental de articulação também é o sistema de presentes, né? Mas esse sistema de presente continua gerando o problema de como é que se precificam as coisas nessa sociedade. Eu não tenho problema nenhum com o sistema de presente. Minha questão é que as coisas, apesar disso, continuavam tendo preços. E aí, como é que se precifica? Lá no volume 1, quando ele vai tratar do dinheiro, provavelmente ele vai desenvolver isso no 3, né? Que acho que é a tônica maior, que é a questão do dinheiro mesmo. Mas ele chega a falar, né? Que é completamente arbitrário, né? Óbvio, mas não tem uma lei que vá reger essa precificação. Aí ele chega a falar que tal moeda vale um boi, normalmente é algo de circulação muito comum, né? Por exemplo, o gado, você associar tal moeda com o gado, ou então com o peso de certos alimentos, tantos alqueires de não sei o quê, e aí você faz uma relação com aquela moeda. E aí tem uma passagem, a gente pode trazer isso até para a próxima reunião, que lá no volume 1, quando ele vai falar sobre o dinheiro na Idade Média. E aí ele detona essa questão da existência do valor no pré-capitalismo, né? Quando ele vai falar que o próprio dinheiro, a própria confecção do dinheiro, ela não tem valor, como não é uma mercadoria, como por exemplo, o dinheiro é uma mercadoria no capital, né? É uma discussão que eu estou também ansioso para ver como é que ele vai colocar, principalmente para esse período da Baixa Idade Média, né? Porque é desconcertante, né? Em Portugal, você pega ali, né, nos documentos mais antigos, século X, XI, terra sendo vendida por um lenço, né, um tanto de cereal. Né? É desconcertante a variação de referência desse tipo que você encontra. Mas é um tema complexo que a gente já identificou várias vezes, mas que tem tentativas, né? O Astarita, numa das vindas dele a convite nosso, um evento, foi um evento do Precá, não foi? Em que ele apresentou um trabalho que ele fez até um paralelismo, tentou lá uma paráfrase, né, do o fetiche do valor de uso no pré-capitalismo, né? Mas no final foi uma discussão geral e ele parece ter recuado um pouco de algumas posições, não? Mas enfim, é um tema e tanto. O que eu acho que a gente bobeou até aqui, né, não sei se vocês concordam, que a gente poderia ter feito ou poderia passar a fazer, é um inventário das questões, porque isso aqui é um manancial de pesquisa, né? Um inventário de pistas que ele abre aqui, que poderiam ser trilhadas. Não vão ser porque seriam pistas de uma estrada que é da história econômico-social, que está longe de ser o que interessa hoje em dia, né? Mas a quantidade de pista de vias de pesquisa que ele apresenta aqui, nossa senhora, é um manancial enorme, né? Eu acho que quando a gente acabar essa primeira leitura, né, dos 3 volumes, a gente volta para o primeiro e recomeça fazendo esse esforço. Até porque temos passado tantos anos que os leitores já não serão os mesmos. Exatamente. Assim como as águas que correm no rio, né? O rio nunca é o mesmo, nós faremos outras leituras, certamente. Mas uma coisa que, assim, brincadeiras à parte, né, eu acho que uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer ao final da leitura dos 3 livros, né, porque eu pelo menos leio fichando, imagino que vocês também. Então, por exemplo, eu tenho o fichamento do volume 1 inteiro e estou terminando o fichamento do volume 2 inteiro. Da gente fazer algumas sessões de reunião para a gente fazer um balanço dos fichamentos que a gente fez. Isso acho que seria interessante. Quando a gente acabar os 3 volumes, fazer um conjunto, sei lá, 3, 4 reuniões para cada volume, inventariando quais são as principais questões a partir dos fichamentos. Acho que isso é um esforço que valeria a pena a gente pensar. Só tem que ver a periodicidade, porque essa altura eu já vou estar tendo que ir ao médico praticamente todo dia, fazer vários tratamentos. Então a gente vai ter que ver a periodicidade.
Volume queridão, 3 Entre já uma tá pra ida- terminar. Já é Entre uma 2025. ida ou outra ao médico. Quando nós começamos, o menino Matheus não tinha nem bigode ainda, Dudu. Tinha uma farta Não, cabeleira, rapaz. Cabelo no ombro e sem barba. Bom, eu digo o seguinte, a gente já está aqui com 1h10 de reunião, a gente tem tentado manter o teto de cerca de 1 hora. Né? Acho que a gente trabalhou bem esse item, e da minha parte, acho que a gente pelo menos pode remeter a nossa próxima reunião para o início do capítulo 17, Isso. que é o último capítulo desse livro, desse volume, no caso. Então, a nossa próxima reunião fica, então, agendada. E aí é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Porque eu não posso na quinta-feira que vem. Nem eu. Uma data impossível para mim. Então, ou a gente Quem faz... não pode? Dudu e... Eu. ou a gente faz na quarta ou na terça. Acho que seriam os dias possíveis para mim. Porque esse final de ano já está um pouco caótico. Né? E dia 15 é um dia que eu não vou... que eu vou estar em trânsito durante boa parte da... A não ser que a gente faça... A não ser que a gente faça muito mais cedo. Tipo, que a gente faça 1h. Aí eu posso. Bom, vamos conversando pelo... Bom, primeiro sai do ao vivo. Tá, então beleza. Então, com isso a gente se despede dos nossos ouvintes, com esse recado do nosso querido Mário Jorge, e em breve retornaremos a qualquer momento. Isso. Novidade. Longo é o caminho. Mas grande é a meta. Valeu, pessoal. Vai de reto, Satã. Ai, Mário. Forte abraço, pessoal.